Hoje nós vamos falar um pouco da contemplação, né? Contemplar na ação, olhar e mergulhar na história, não pode só ficar olhando. O Lucas nos convida a entrar na ação salvífica de Deus. É por isso que é bonito e é muito fabuloso o evangelho dele, né? Diferentemente do Marcos, que eu já falei para vocês, o Marcos é muito objetivo. É igual aquela mãe que chega e fala assim, olha, quero vocês aqui às 10 horas, porque é perigoso a rua. Tá bom. O Lucas não, olha, filha, sair à noite, dá um trabalho, é perigoso. A mãe fica preocupada, porque olha o número de assaltos que tem por aí. Tá vendo? A mesma fala, mas uma colocação diferenciada. A menina vai para a rua e falta 10 horas. Agora, gritar com ela, ela não vai voltar às 10. Porque hoje, geralmente, eles estão saindo às 10, né? Ai, ai. Então, numa linguagem mais tranquila, o Lucas nos convida a mergulhar na sua história e comprar para nós. Quer dizer, eu faço parte dela. É isso que é o contemplar. Então, eu preparei os slidezinhos para a gente apresentar. Então, eu vou lá no apresentando. Oi, Tiones, tudo bem? Apresentar. Tela inteira. Apresentar. Compartilhar. Pá, 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 pá. O que aconteceu? Ah, ele está pondo. Ele que está pondo. Tudo bem? Chegou aí? Chegou, tudo Essa bem. telinha, estão vendo? Sim, Chegou, Ok. sim. Chegou, tudo certinho. sim. Então, tá bom. Agora, desligue o microfone, que nós vamos conversar bastante. E depois, aí, vocês ligam de novo para a gente rever o que ficou, o que não ficou. Tá bom? Está entrando com Então, o ó, nome. Oi? O evangelho da contemplação manifestada na ação. Então, eu fiz uma brincadeira com as cores aí com vocês. Contemplação e ação. Nós vamos ver isso onde? Quais são os evangelhos que nós temos que estar bem atento para contemplar? Nós vamos trabalhar 4 perícopes, se der tempo, senão a gente deixa para a próxima aula. Mas Zacarias e Isabel, que é conhecido nosso, e eis aqui a serva do Senhor, Lucas 1:38, a visitação, Lucas 39:47, e o pai misericordioso, que alguém deve estar assustado, mas não é o filho pródigo, não, é o pai misericordioso. A ação do pai que nós vamos olhar. A gente tanto olhar para a ação do filho, esquecemos que a misericórdia quem traz é o pai. Então, Lucas é um novo olhar que nós vamos fazer. Claro, você servir aí o filho pródigo, o filho pródigo, o filho pródigo. E aí a gente fica com o filho mais velho, com o filho mais novo. E esquece de contemplar o pai. Tá bom? Então, vamos lá ver o que é contemplação, senão não dá para ir. Ó, num sentido assim, coloquial, o que é contemplar? Ó, admirar e pensar sobre alguma coisa. Por exemplo, a Sandra, que está vindo de carro com o marido, então olhar ao redor, ver os prédios, as árvores passeando, né? Isso é admirar. E olhar e pensar, olha que legal, oh, essa rua está limpa. Então, o sentido coloquial de contemplar é um observar mais profundo. Agora, no sentido religioso, eu coloquei aí, místico religioso. A contemplação é o ato de alcançar Deus através da vivência pessoal. E não no discurso. Não meramente através de um processo discursivo. Olha, agora você vai fechar os olhos, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Não é isso, não é para aí. Então, geralmente, os religiosos ficam um tempo orando e rezando e cantando, às vezes só diante da horta, diante da natureza, ou cuidando de uma pessoa necessitada.
e coloca, né, esse contemplar, né, ver no outro alguma coisa que ele traz. Isso é contemplação no místico religioso. Olha aí, eu fiz um símbolozinho, esse círculo aí, ó, você dentro dele, o vermelho é você, o azul é o seu olhar, aonde o seu olhar alcança. Então, você olhando, de repente você traz alguma coisa para dentro de você que está tão longe. Então, você sobe e você desce, ir e vir no seu pensamento. De repente, você preenche o seu ser com algo que estava precisando. Nossa, eu estava precisando dessa parada, eu estava precisando disso. Vocês nunca pararam para pensar um negócio desse? Às vezes a gente, puxa vida, isso que estava me faltando. De repente você encontrou sozinho. Então, no cristianismo, contemplação é um pensamento limpo, direcionado à realização da presença de Deus, né? Como algo real. Então, você sente a presença de Deus na tua vida, na tua história. Eu estou olhando aqui meu celular, que tem alguém me ligando, e eu vou desligar o telefone. Desculpa, porque eu não gosto de ficar dando aula e as mensagens chegando, fazendo barulho. Então, eu prefiro ficar sem celular por uma hora, porque eu não vou morrer por isso. Eu tenho vocês. Apesar que eu não estou vendo nada, estou vendo a minha telinha aqui, mas eu sinto vocês aí do outro lado. Então, a contemplação no cristianismo é um pensamento limpo. Às vezes a gente não consegue, até na missa, a gente está indo para a fila da comunhão e aqueles pensamentos horrorosos invadem a cabeça de muita gente. Ou você quer rezar um terço, você está lá falando Ave Maria cheia de graça e pensando na panela de feijão que ficou no fogo cozinhando, se o marido não desligou. Então você enche seu pensamento, sua cabeça com um monte de coisa. Aí não vem a contemplação. Porque olha que gostoso quando a gente vai rezar o terço, né? Vocês já fizeram a contemplação do terço? Vocês sabem contemplar o terço? Os mistérios? Por que chama contemplação? Trazer para perto. Trazer para a sua história. Porque Maria não precisa que você reze terço para ela. Já é santa, imaculada, está no céu. Mas ela precisa de você junto dela. Então nós rezamos o terço não para Maria, mas para a gente alcançar as graças que ela alcançou. Então quando a gente vai rezar o terço, vocês já viram, ó, como é que oferece o terço? Alguém sabe? Ó, Divino Jesus, eu vos ofereço esse terço que vou rezar, contemplando os mistérios da vossa devoção. Então, olhar para os mistérios que me faz devoto, apaixonado pelas coisas de Deus. E aí Maria entra, né? Como intercessora, aquela que vem junto. Concedei-me pela intercessão de Maria Santíssima, a quem me dirijo as virtudes necessárias para bem rezá-la. Então, Maria é a tua companheira de oração, ela está ali do teu lado. Por isso que toda vez que você reza, você dirige a ela, depois a Jesus, dirige a ela, depois a Jesus. E ela vai mostrando para você a história da vida tua com a do filho dela. E aí, quando você entra nesse mistério, você está contemplando. Senão você é mais um papagaio que aprendeu a rezar e está falando. Entra dolorido, sai machucado. Às vezes a gente vai na missa e é assim, a gente entra mudo e sai mais calado ainda, porque não contemplamos o mistério. Olha um desenho bonito. Eu consertei. No de vocês está errado lá, poderosamente. O E saiu lá do outro lado. Aí eu consertei essa tela, eu estava fazendo revisão da aula, então eu modifiquei, tá bom? Depois eu mando esse novo para vocês. Ó. Contemplação é a resposta que dá ao nosso espírito. O que é espírito? A nossa alma. E a alma é que me faz enxergar, olhar as coisas. Há um grandioso espetáculo
que chama poderosamente a nossa atenção. Nossa, que coisa mais linda, eu nunca vi isso. Olha essa flor aqui no meio desse tijolo e cimento, um pezinho de planta. Olha como é que Deus é. Ou quando você olha um vasinho de violeta, né? Tão pequenininho, tão mirradinho, e aquelas florzinhas assim, cheias de coisinhas, sanfonadinha, bonitinha, roxinha, vermelhinha, branquinha, pintadinha, que a gente não consegue fazer. Então chama a nossa atenção. Isso aqui é contemplar. É o mistério de Deus, que através do meu eu, do meu espírito, da minha alma, chama a minha atenção. Por isso, espírito dá ao nosso espírito uma resposta. E Maria canta, a minha alma canta a grandeza de Deus, meu Salvador. Olha aí, Santo Agostinho, não só Santo Agostinho, mas São Francisco de Sales, ele também fala sobre a contemplação. Santo Agostinho diz que a contemplação é o quê? Uma deliciosa admiração da verdade resplandecente. Aquilo que você consegue descobrir. São Francisco de Sales, por sua vez, disse que não é mais que uma amorosa, simples e permanente atenção do espírito às coisas divinas. Né? A esperança é um jeito diferente de você olhar as coisas de Deus. Uma característica da contemplação é que ela é infundida em nós. Então, a gente consegue ser contemplativo. Mas é Deus que dá esse jeito. Né? É uma luz superior, né? Que é Deus, que nos ilumina para que a gente possa entender aquilo que a gente está vendo. No Evangelho de Lucas, então, ele vai ter muito isso. E ele começa com a palavra hoje, né? Hoje é o tempo da salvação. Ele diz, em Lucas, né, que ele está falando com Zaqueu. É estranho. Ah, eu não consigo desligar no computador, porque as mensagens ficam chegando e fazendo esse barulhinho. Então, hoje a salvação entrou nesta casa. Ele está falando para o Zaqueu. Ou ele diz assim, ó, hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Aí ele está lá no templo, na sinagoga, falando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha a outra fala de Lucas, Lucas 22, 43. Na cruz, falando para o ladrão. Então, nós temos mania de falar bom ladrão e mau ladrão, só porque está do lado esquerdo, do lado direito. Nós é que colocamos esse jeito de julgar, né? Os dois são ladrões. E o ladrão daquela época não é igual ao nosso de hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Para Lucas, é todo um tempo novo. Olha esse hoje aí, tá vendo? Hoje. Se eu falasse, hoje tem aula à noite, né? Aí você já ia esperar para hoje. Só que o Lucas está indo muito mais além desse hoje. Ele está dizendo que é uma novidade, é um tempo novo. Então, a salvação que chega na casa do Zaqueu traz uma mudança de vida, um tempo novo. A partir de agora, eu não vou ser mais corrupto, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando ele diz lá na sinagoga, cumpriu-se aos vossos ouvidos essa passagem, quer dizer, eu estou aqui, eu sou a novidade acontecendo. E quando ele diz para o ladrão, lá na cruz, claro, terrível, você não queria ouvir de Jesus isso nunca. Hoje estarás comigo no paraíso, quer dizer, eu vou morrer, mas você vai morrer também. Tu vai morrer hoje, agora, porque vai começar um novo tempo para você.
um tempo de graça, um tempo de salvação. Está vendo hoje? É uma mudança, uma mudança. E o nosso hoje é só uma saudade do que foi ontem e um prenúncio do que será amanhã. Não, hoje, para o Lucas, uma mudança de tempo, uma mudança de vida, uma transformação que chega. O reino de Deus é o já, agora não. É o reino acontecendo, mas ainda não está perfeito, porque nós somos pecadores, a gente machuca o outro, briga, né? Então vamos ver mais um pouquinho. A contemplação na ação do menino é que a gente nunca, quando está lendo esse texto, você não vai lá na vida da Isabel, na vida do Zacarias. Olhe para esse casal e essa criancinha lindinha ali. Hoje, se a gente encontrar um casal de idosos com uma criança, a gente fala assim, nossa, é seu neto, é seu bisneto. O preconceito nosso vai além. É seu neto, é seu bisneto. Adotou? A gente não consegue conceber isso. O que para Deus, né, é a ação dele. É a ação dele na vida da pessoa. Deus é possível, Deus é capaz, Deus consegue. Então, os pais de João Batista. Zacarias, ele é o quê? Sacerdote, responsável por unir o povo a Deus. Isabel é descendente de Arão, da família sacerdotal. O maior sacerdote que já existiu foi Arão. Zacarias e Isabel, os dois, então, têm um berço de promessas. Vou fazer do teu povo um povo santo, uma nação santa, um povo régio, um povo sacerdotal. E como que vai fazer esse povo uma nação santa se a gente não tem nenhum bebê, né, Zacarias? Eu queria tanto. Entra na história da Isabel. A mulher estéril, para a época dela, era judiada. E o marido também ficava sem graça. Então, a dor, o menosprezo dos amigos, na sinagoga que eles iam, olha ainda, a Isabel está velha, já não teve ninguém. E, gente, vamos dizer assim, gente de igreja. São gente de igreja, porque o Zacarias é sacerdote, trabalhava no templo, apesar que demorava, ele era sacerdote de segunda linha. Isabel era descendente de Arão, também o sacerdote. Então, e aí, meu Deus? Nós que somos de igreja, não aconteceu. Imagina para aqueles que estão longe, olha se fosse um pensamento igual hoje. Imagina para aqueles que estão brigando. Aí que Deus não vai agir mesmo. No entanto, o Lucas está puxando para o Antigo Testamento, que Deus não sai da história. Deus está presente na história. Então, ele faz esse resgate. E o nascimento desse menino, no hoje da história, é uma raiz dos povos dos nossos antepassados. Uma raiz daqueles que nos introduziram na fé. Então, pega um casal de gente religiosa, sacerdote, de sacerdotal, né? Que estavam trabalhando para Deus, não jogaram a peteca cair, e de repente o menino vem, o menino traz, né? Deus lembrou, né? Deus lembra. Olha aí, os dois estéreis, uma das piores desgraças para o povo da época. Ser estéril. Quer dizer, crescei e multiplicai-vos. Ser estéril, então já faliu. Eram idosos, o que aí tirava mais a esperança ainda, né? O que roubava qualquer luz de esperança em receber as bênçãos de Deus. Puxa vida, eu não vou ser abençoada nunca. Nosso casamento não vai ser abençoado nunca, porque não vai ter filhos. Nós não temos filhos. E eu já estou velho, já estou acabado.
estou idoso. Então parece que a luz da esperança vai diminuindo. Entendendo agora, para quem não tem esperança nenhuma, Deus é a esperança. Então Isabel e Zacarias, eles são o quê? Espelhos perfeitos de um povo que sofre. É isso que o Lucas está querendo mostrar. O sofrimento, a desolação por não poder ser pai, o estar idoso. A sociedade discriminava. E aí o que acontece? Zacarias é visitado pelo anjo de Deus no templo. O que é o templo? Lugar onde Deus mora, lugar onde Deus habita. Por isso que o templo é o nosso coração, é Deus que quer morar em nós. Aí o Zacarias, tá vendo? Foi convidado a colocar-se no projeto de salvação e ser pai do percursor. Então ele já estava desanimado que estou fora do plano de Deus, que Deus não lembrou de mim. E de repente, Deus coloca Zacarias dentro do projeto salvífico. Tá vendo? Abre-se o tempo de graça. E o tempo de graça é sempre o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo do abraço, o tempo da salvação. Então, com Zacarias e Isabel, um novo tempo. O tempo da graça, o tempo de Deus, o tempo da salvação. Aí vale até aquele ditado que eu não sei se é mineiro, viu, Elizabeth? Você que é de Lambari. É Deus tarda, mas não falha. Falha, não falha. Isso, não é isso? Deus tarda, mas não falha. Em Minas fala muito isso, né? Verdade. Então, eles não perderam a esperança, continuaram no seu agir, cada um de sua maneira, e, no entanto, Deus age. O tempo de Deus não é o tempo nosso, tá bom? O nosso tempo é cronos, é tudo cronometrado. O tempo de Deus é o kairos. É bem diferente. Isabel engravidou, e em Lucas 1:25, Isabel louva a Deus por seu favor. Então ela agradece. E aí a história de Zacarias, Isabel e João, ela é cortada. Se você estiver lendo direitinho, parece que sumiu, teve um corte de 6 meses, não foi? Um pulo no tempo. Vocês perceberam quando estão fazendo a leitura? Você está contando de Isabel, o nascimento de João Batista, depois salta 6 meses que o anjo vai encontrar Isabel. O anjo vai encontrar Maria. E fala, olha, sua prima está grávida de 6 meses. Então, é um salto que dá na história. Tem que acompanhar o pensamento do autor, né? O Lucas, ele coloca esses entrelinhas no meio do seu texto para falar assim, olha, Deus agiu, a Maria está grávida, a Isabel está grávida, o Zacarias está feliz, mas ainda está mudo. Agora, a nossa história, o Zacarias, o João Batista não é o precursor, então vamos falar daquele que virá. Então, o foco da história muda para outro evento iniciado por quem? Por Deus, o nascimento de Jesus. Então, Lucas vai nos conduzindo. Olha, Deus já começou a agir. Da terra seca, o fruto está brotando. Isabel agora está grávida. E agora, Maria. O encontro entre Isabel e Maria assume um significado histórico. É que a gente nunca imagina. Vocês estão vendo aí, ó. Geralmente, quando a gente encena, Maria vai correndo e abraça Isabel, fica só nisso. Imagina se Isabel ia correr, Isabel idosa, e com barrigão de 6 meses, perna inchada. É que vocês mergulham no texto. A gravidez é linda, coisa linda, mas dependendo, ela faz alterar a pressão arterial, que precisa de um certo repouso. Para uma pessoa que já não tem a idade normal da gravidez, vamos dizer assim, os riscos são maiores. Então, pensar na Isabel como uma idosa grávida. Se pensar Isabel só como idosa, a gente já quer socorrê-la. Agora, imagine uma idosa grávida. Então, Maria vai e entra a porta dentro e as duas conversam. O encontro de Isabel e Maria assume
um significado muito histórico. Isabel está velha e seu filho vai fechar o tempo. Que tempo é esse? O tempo da espera. Hoje, do Lucas aí, é assim, hoje acabou a espera, porque o Messias já está a caminho. Maria, olha aí, o contraste. Isabel fecha um tempo, um ciclo. E Maria abre um novo ciclo. Maria é jovem e seu filho dará início a uma nova era, a um novo hoje do reino de Deus. Isabel, olha aí, confirmando a gravidez, né? Isabel primeiro confirma a gravidez de Maria para o público. Olha que legal, você está grávida. E aí, olha ela fazendo uma profissão de fé. Ela refere-se a Maria como quem? A mãe do meu Senhor. Então ela já dá o primeiro título de Senhor para Jesus Cristo, Kyrios. A aplicação do título Kyrios é Jesus. Então ela já chama Jesus de Senhor. E Kyrios, no Antigo Testamento, é Deus. Então, tá vendo? Ela transfere. Olha, Deus de Deus. Kyrios é igual a Deus. Isabel usou esse título para designar Deus. E ela nem sabia. Mas ela diz, olha, quando ela fala para Maria que Maria está grávida de Deus, Kyrios, meu Senhor, meu Salvador. Até o Antigo Testamento, Senhor e Salvador era dirigido a Deus Pai. Agora ali, a Isabel vira a história. É um Deus que vem em forma de um menino. Por isso ele é o meu Senhor. Aí nós precisamos saber algumas coisinhas. Vocês sabem a distância de Nazaré até Ai-Carim, na Judeia? Não, né? Então, de Nazaré, que fica na Galileia, no norte, para Ai-Carim, que é na Judeia, que fica no sul, são 150 quilômetros de distância. Tá vendo? Não era pertinho, não. Quando a gente está lendo, assim, a gente não imagina as distâncias, né? Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1. O que significa serva? Você precisa saber. Algumas traduções, elas trazem assim, eis aqui a escrava do Senhor. Até quando a gente reza o Ângelus, a gente não fala isso, eis aqui a escrava do Senhor. Então, no lugar de serva, aparece o termo, às vezes, escrava. Então, para o povo judeu, ser escravo é ter um senhor. Ser escravo é ter um senhor. Os escravos, naquele tempo, a gente, quando fala em escravo, aqui nós pensamos na escravizaura, né? Eu, preto, filho de escravo, né? Mas não, o escravo para o povo judeu não era nem negro e nem machucado. Né? Ele trabalhava na casa, ele morava na casa, ele cuidava da casa, sabia muito mais da casa do que o dono. E ele tinha os seus direitos, né? Se os donos morressem, o escravo mais velho, ele tivesse filhos, o escravo mais velho ficava com a herança. Então, Maria se fez serva em obediência. Tá vendo? Obedecendo a Deus, seu Senhor. Agora eu tenho um Senhor. E não um Senhor patrão, mas um Senhor do céu e da terra. Maria não se apegou, então, quando descobriu que era mãe de Jesus, ela falou, ai, gente, eu estou grávida de Jesus, olha que maravilha, você não. Não, ela nem ligou para esse fato. Ela olhou a solidariedade, o serviço. Maria não se apegou à sua condição de mãe de Jesus. Mãe de Jesus, para ela, é uma colaboração no plano de Deus. E ela partiu a serviço.
foi atrás da sua prima. A prima precisa de mim. E não ficou lá sentada e pedindo para José, José, traz uma água porque eu estou grávida. Por exemplo, tem gente que faz da gravidez um bicho de 40 cabeças, né? Maria ficou grávida, sim. Mas fez a prima a obra mais importante. Foi lá cuidar da prima. Então, olha aí, que vocês precisam saber mais ainda. Isabel, ela representa o Antigo Testamento que está terminando ali. Maria, o Novo Testamento que começa. Eu brincando com alguns alunos meus, eu falo assim, Maria, quando foi visitar Isabel, ela foi a primeira agente da pastoral da saúde, né? Do pastoral do idoso, da pessoa idosa, começou aí com a visitação, né? Claro que desde lá do tempo da sogra, da Ruth, com a Noemi, a pastoral do idoso já tem um pé, né? Cuidar das pessoas que ficaram com a gente, dedicaram um bom tempo. Mas aí também, nesse evangelho, Maria é a primeira missionária de Jesus, pois não guardou unicamente para si o fruto do seu ventre, mas o levou adiante, colocando-o a serviço do próximo. Tá vendo? Ela leva Jesus. Então, podemos dizer também que Maria foi a primeira ministra extraordinária da Eucaristia, né? Que levou o corpo de Cristo na casa da Isabel. Corpo inteirinho, né? Nós falamos também que tem músicas que dizem que Maria foi o sacrário vivo, né? Sacrário vivo, que carregou em seu ventre Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Agora nós vamos dar um voo diferenciado. Olha um cachorrinho, um filho todo arrebentado, descalço, e um senhor idoso querendo abraçar. Olha as mãos. Nós vamos entrar numa outra contemplação. Vamos nos situar no texto. Onde que acontece? Numa aldeia. Em quando? Quando? Na Palestina, no século I. O que acontecia nesse século I, na Palestina? As comunidades eram patriarcais, era o pai, né, que administrava. O pai que ajudava nas leis, o pai que consertava, o pai que corrigia. Por questões de sobrevivência, era necessário, então, viver juntos, né? Uma postura mais agregária. Então, não ter casas muito esparramadas, sim viver juntos, que a proteção era maior. E quando falta o alimento, né? Em razão da escassez de alimento e a dificuldade de proteger a propriedade, ficar sozinho era garantia de morte prematura. Então, ninguém podia morar só. Então, morava-se uma casa grande, várias famílias, e tudo ali pertinho, que é chamado de aldeia. Então, a história que Lucas vai nos contar se passa numa aldeia, no primeiro século, na Palestina, onde o pai era figura importante. Morar junto, perto, uma família da outra, era necessário para se proteger melhor. O que mais que a gente pode arrancar do texto? As pessoas se encontravam ligadas à terra, então a agropecuária, trabalhavam, plantavam e tinham animais também. Eles faziam o quê? Ali está falando, ó, cuidavam do rebanho e plantavam grãos. E isso tudo era feito pelos aldeões. Aldeões é quê? Pessoas que moram na aldeia. O responsável por uma aldeia era o patriarca. Eles escolhiam o mais velho, que eles valorizavam o idoso, a sabedoria, o conhecimento, o tempo de vida, o tempo de vivência, a experiência de vida.
Não era só porque era mais velho, era porque tinha mais experiência. Então, a influência, né, do patriarca, ela ia além da casa dele, ela ia para as outras famílias também, os seus empregados, né, os seus escravos. O patriarca mandava. Então, tempo do patriarca, patriarcalismo. Só quando a gente fala essa palavra patriarcalismo, a gente só fica vendo coisa negativa, né? O pai só que manda, né? Mas até hoje, em alguns lugares, é o marido que manda em tudo, mas a mulher é que administra. Porque vai falar com a mãe fala assim, pede para seu pai. Pede para seu pai. Se teu pai deixar. Marido, nós vamos para onde? Ah, amanhã eu vou jogar futebol. Vocês podem ir para onde quiser. É ele que define, né? Mas não é nesse sentido hoje. As leis, a conduta, a moral, a ética, é nesse sentido que nós vamos olhar esse patriarca. Então, diante desse cenário, né? E para camponeses, Jesus conta esta parábola. Então, se você tem a Bíblia aí, depois pega, vai verificar lá. Lucas 15, do 11 ao 32. A parábola é do pai misericordioso, mas a gente conhece como o filho pródigo. Vamos fazer uma viagem no tempo. Tudo bem? Vamos viajar? Você já comprou a passagem? Todo mundo é maior de idade aí, né? No nosso grupo de estudo. Para quem já passou de 60, tem que pedir autorização para o pai. Para se compreender esta parábola, é preciso viajar no tempo e deixar de lado algumas concepções sociológicas que nós temos. Nós começamos a ler o texto e a pensar com a cabeça de hoje. Aí o texto fica difícil de entrar na nossa vida, de entrar na nossa história. Então a gente usa um monte de argumentos que a gente conhece e a gente quer colocar naquele texto, aí não dá certo. Por quê? Por que não vai dar certo? Quando a gente pega as nossas ideias e quer enfiar na palavra de Deus. Porque não foi você que escreveu a Bíblia não foi escrita hoje. Ela foi escrita num tempo, lá atrás. Mas um tempo que se atualiza. Então, nós vamos olhar os personagens, o agir dos personagens, né? As ideias e os ideais deles. Esse consegue repetir. Mas o personagem em si não se repete. Então, assim, um gesto que pode passar desapercebido por nós é fundamental para aquele tempo, né? No contexto social do Oriente Próximo. Para nós pode ser uma bobeirinha, mas para aquela época não. É o problema causado pela questão da antecipação da herança. Antecipar a herança. Vocês, quando lêem o texto, vocês pensam nisso? Olha o que o filho fez, antecipou a herança. Para aquelas pessoas, né, do século I, pedir a herança é desejar a morte do pai, desejar a morte do patriarca. Uma falta tão grave que o pai poderia colocar o filho para ser apedrejado, porque o filho desejou que ele morresse. Então, um anulou o outro. Então, você não é mais meu pai, eu não sou mais seu filho. Então, você morre apedrejado. Era a lei. O pai podia anular o filho e entregar aos outros, os anciãos, para decidir que fim levaria um filho que pede a morte do pai. E vocês olharam, o pai fez isso? Só pensem. Outra coisa. O pai ficou humilhado com aquilo, triste, porque o filho desejou a morte dele. Né? No entanto, concorda com o que o filho pede. E o filho vai, vende tudo que tem, vocês já conhecem, né? Vende tudo que tem e vai embora. Parte para uma terra distante.
E vai fazer o quê? Cuidar de porcos. O que é degradante na época? Judeu cuidando de porco. Está vendo o que o Lucas está colocando para nós? O que é um porco para o judeu? A desgraça, o pecado, o impuro. Se o porco não presta, é impuro, para que cuidar dele? Então o Lucas está colocando assim: o filho foi fazer algo que ninguém faz porque não vale nada. Então o filho estava trabalhando no nada para ir para lugar algum. Elizabeth Mineira, falar que o porco não presta em Minas, né? A gente cai de pedrada em cima de quem falar isso, né? Porque jamais o porco, a gente já lembra logo no torresminho, numa linguicinha, né? No pé de porco, rabo de porco, nariz de porco, mas não é porco, é o quê? É porco. É muito apreciado, feijoada, não. Exatamente. Então, mas para o judeu, o porco não é apreciado coisíssima nenhuma. O porco não serve para nada. O porco é a pecha do impuro. E, no entanto, esse moço estava cuidando do impuro. Então, o que ele estava? Também impuro, porque se misturou. E em razão da fome, olha o que o menino faz. Quer comer a comida do porco. Comer a comida do porco é tornar-se mais impuro. É colocar para dentro dele a impureza. Então, no auge do sofrimento, ele cai em si. Ó, é a dor, né? Que o Lucas usa aí. A ferramenta pedagógica que o Lucas vai usar é a dor. Com fome, sozinho, não fazendo mais nada, não servia para nada, que cuidar do porco significa não serve para mais nada. Aí ele arrepende e vai buscar o perdão. Aí ele começa a ver o pai com o olhar de pai. O que o pai oferecia para ele? Uma casa, roupa, comida, né? Um campo para ele trabalhar, um nome para ele. E ele jogou tudo isso fora e foi ser nada, ninguém. Tem que ser apelido. Eu não sei quem que inventou isso, falar o outro de João Ninguém. Quem é o João Ninguém? João Ninguém é aquele que não tem nada. Olha aí. E precisamente no episódio do Retorno à Casa, que nós vamos ver a sutileza e a sabedoria de Jesus impressiona. Veja como é que Jesus está contando a história. Porque o Lucas coloca o Jesus falando a parábola. Então Jesus impressiona o povo. Ele diz assim, ó, o patriarca, né? O que é o patriarca? Um homem de andar lento e solene. O senhor idoso. Anda tranquilamente. De repente, quando vê o filho, estão vendo a ação, a mudança radical. Corre em direção ao filho. Abraça-o e beija-o no rosto, na frente de todos. Coitado do pai. Se até então o pai estava escondeu que o filho foi embora, ali revelou. Aquela cena chocante contraria todas as tradições do patriarcado. O que vocês viram nessa cena? Primeiro, o filho que abandona e volta. Ele ia morrer apedrejado, não morreu. E o que o pai fez? Correu para encontrar. Correr ao encontro significa buscar. O pai vai buscar. Quando o pai abraça, significa é meu. Quando o pai beija, sela a aliança. É o ósculo da paz, o beijo no rosto. E aonde que foi isso? Foi escondido? Na frente de todos.
Vamos ver as consequências para essa atitude do pai ali. Olha, é de chorar, de cortar o coraçãozinho nosso, quando a gente entra nesse texto aí. Por amor ao filho, o pai se humilha perante a aldeia naquele gesto público. O pai vai correndo, abraça o filho. Acho que até gritou, não tem aí, mas se fosse eu encontrar meu filho, eu ia berrar o nome dele, correr, entendeu? E qualquer um que perdeu o filho, quando reencontra, sai correndo, gritando. No entanto, quem está do lado fala, para onde que ele vai correndo? Para onde que ele está correndo? Para onde que ele está indo? É o filho que voltou, sabe aquele safado? Sabe a vizinhança falando? Olha lá, tá vindo, tá, nossa, que menino tá sujo, todo rasgado, descalço. Porque tinha as olhadeiras de plantão, né? Então elas estão vendo toda a cena. E aí um detalhe, olha o detalhe que o Lucas coloca. Naquela região, né, na Palestina, no tempo de Jesus, né, no primeiro século, até hoje, quando há um conflito, quando há briga, uma forma comum de resolução é a mediação, a conversa, feita por uma pessoa de confiança de quem está na briga, né? Litigantes, né? Isso aí de litígio. A Isabel é que entende melhor disso, que é advogada, né? O litígio. Quando acontece o litígio, há a mediação. Se conseguir resolver a questão, o gesto que sela, então, a paz de dois litigantes, né, é um beijo no rosto. Então, quando o pai beija no rosto, o filho, ele traz esse gesto. Olha, a paz está selada entre nós. Porém, no caso da parábola, em que o problema envolvia pai e filho na divisão de bens, essa mediação caberia ao representante legal do patriarca. Então, se o pai não podia resolver, tinha o filho mais velho. Pela lei, quem ia resolver a questão de paz era o filho mais velho. E a gente já sabe o que deu, né? Percebendo que poderia se beneficiar daquela discórdia, o filho prefere se omitir. Não estou nem aí, falei que saiu, lá, deixando então a sua personalidade, quer dizer, alguém que não assume a sua responsabilidade. Vocês que brigaram, vocês que se viram, não estou nem aí para esse que voltou. O pai então manda trazer para o filho o quê? Sandália e um anel. O que significa sandália e anel? Agora você faz parte da família de novo. Quem usa sandália e usa anel são os membros da família, e não os empregados. E trazer sandália e anel significa reconciliar. A reconciliação. Ele estava sendo aceito novamente como filho. Que ele volta a receber a sandália e um anel. E tomar um banho. O banho, vamos dizer que o banho é a graça, né? Depois a gente a roupa nova. E ele falou que ia trabalhar para o pai não quer ele como um serviçal, assim como filho. A melhor roupa e o novilho gordo significam que todos na aldeia estavam convidados para aquela ocasião especialíssima. Porque engordar o novilho é que vocês não são do campo. Mas quando a gente seleciona um novilho e fala, olha, eu vou engordar esse porquinho aqui para o Natal. Natal é a festa, então esse porquinho vai separado para o Natal. Ou vou guardar esse cordeiro para a Páscoa. Ninguém mexe nele, isso aí já está... E leva um tempo. Então, olha, desde que o filho nasceu, desde que o filho foi embora, o pai já separou o novilho para esperar o filho, porque está falando que é um novilho gordo. Melhor roupa e novilho gordo. E todo mundo está convidado.
Matar novilha, chama todos para a festa. E na saída foi na surdina, né? Por que foi na surdina? Porque o pai não queria denunciar o filho para o patriarca, porque o filho podia ser morto a pedrada. Então o pai escondeu a fuga do filho, por amor. 60%. Oi? 70%. Né? Solucionando o problema entre o pródigo e a comunidade. Então, a comunidade ficou também sem aquele membro. E a morte do novilho e a roupa nova e a festa, então resgata o carinho entre um e o outro. Outra coisa, olha aí o texto que vocês já leram, né? O filho mais velho está fora de casa. E quando ele vê toda aquela festa, a ira toma conta dele. Puxa vida! E ele não quer entrar. Ele quer fazer rebeldia, né? Eu não quero, eu não vou, eu não estou afim. E aí o que acontece? O pai vai atrás. Esse pai está atrás dos dois filhos. Então o pai saiu e insistiu com ele. Aí o menino fica bravo, revoltado com o pai. Altera o tom de voz e não reconhece, né, como pai. Ele fala, olha. E aí não reconhece o outro como irmão. Diz assim, este teu filho. Olha, este teu filho. Um tom de desprezo que ele se refere ao irmão dele. E aí ele desencarreia, né, várias coisas que estão na cabeça dele, na memória dele, na inveja dele. Então, considerando tratar-se do futuro patriarca, que seria ele, a postura de liderança e de justiça, ele jogou fora. O agir dele mostra que ele não pode ser patriarca. Então, as faltas graves que ele cometeu. Né? E aí ele fala assim, ele chama o irmão de preguiçoso. O mais velho, né? O filho mais velho se queixa de ter trabalhado muito. Então, preguiçoso, porque a terra já era dele. Trabalhar no que é da gente é gostoso. O porco só engorda com o olhar do dono. Então, ele é um menino preguiçoso, ingrato, porque ele fala que o pai nunca deu um cabrito para ele. E ele poderia comer quantos ele quisesse. Difamador, porque ele fala, pensou mal do irmão mais novo. Ele fala assim, ó, eles bravejam publicamente que o irmão gostaria, né, gastara o dinheiro com prostitutas. E isso nem no texto do Lucas tem, se vocês olharem isso. Mas na imaginação dele. Gastar o dinheiro. Aí olha as falas do pai. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Numa sociedade, né, era impensável que um pai se retratasse para o filho, se justificasse. O pai está se justificando, está humilhando mais uma vez. Humilhou no primeiro com o filho mais novo, agora está humilhando para filho, vamos para a festa, vai. Eu sou teu pai, eu vou ficar feliz se você for. Novamente, por amor, o pai se humilha perante a comunidade, porque agora já é festa, e o filho não vai entrar. O filho está recusando e todo mundo está de olho. De acordo com a narrativa, né, que estava no campo, quando recebeu a movimentação, então, isso é alegórico. É alegórico o fato de ele não estar em casa.
o Lucas coloca essa alegoria aí, para a gente poder perguntar, né? Esse menino nunca esteve na casa do pai, porque nada lá era dele, nem o pai era dele. O comportamento dele, que o Lucas coloca no texto, indica que ele jamais, né, esteve realmente na casa do pai. E quando acontece isso, também pode ser morto a pedrada. E nós, sabe, vamos ficar só olhando a história de vida dos 2 filhos. O caçula, que rejeita a providência do pai e fragiliza as estruturas mais fundamentais da comunidade. O mais velho, pela agressividade velada e pela postura farisaica. Aí eu faço a pergunta para vocês, pois vocês respondem. Você pode escrever aí no cantinho. Quantos filhos tinha esse pai? Olhando a postura dos 2 filhos, fica a pergunta: quantos filhos tinha esse pai? Nenhum, né? Nenhum. Porque o mais velho abandonou o pai, nunca esteve na casa, mesmo morando perto, nunca sentiu o pai como pai, nunca sentiu a família. E o mais velho foi embora, abandonou tudo. E, no entanto, o pai, por sua vez, estava preocupado com eles. Porque a regra do pai era a regra do amor. Um amor que não tem preferência, não tem essa de meu filho é mais bonzinho, o outro é menos, um é outro é melhor, outro não. Filho é filho. Tem um que dá mais trabalho, é claro, mas é seu do mesmo jeito. Então não tem que olhar para nenhum com um olhar diferenciado. E o Lucas mostra isso, o pai não olhou para nenhum deles com olhar diferenciado. Porque o pai usa a regra do amor. E a regra do amor não tem preconceito, não tem preferência. Olha aí agora. No momento em que o pai corre em direção ao filho, abraço e beijo, a sabedoria do Cristo está querendo nos mostrar que o quê? Que os laços, né, primordiais, a religação, a religião entre Deus e os homens é algo direto, imediato, sem interferência de qualquer natureza. Então, aí está a contemplação, o sentir-se, a contrição do filho e a volta para casa. Ah, Jesus. Agora vamos prosseguir. Abigail, chorou aí por quê? Não, padre, não estou chorando. O senhor deu uma visão, o senhor deu uma visão do outro lado, né? A vida inteira a gente só ficou pensando no filho. O senhor agora deu uma visão do lado do pai. Então a gente está, acho que, remoendo aqui, refletindo, por isso que fiquei quietinhos. Sebastião, não era Célia e Sebastião. Primeiro era Célia e depois Sebastião. Depois o Neto. Ah, não, Neto é aqui. São 2. Araceli, liga o seu microfone. Ok, boa noite, Padre Geraldo. Boa noite, Sebastião. Isso aqui de Aracaju faz parte da paróquia. Que gostoso! Um beijo aí para Aracaju. Ok, faz parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Marcelo Conceição. Ah, que bom. Faz parte da pastoral carcerária. A pergunta ao senhor, quando o senhor menciona a diferença do ladrão da época de Jesus e o ladrão de hoje. O senhor disse que o senhor mencionou na sua apresentação que o ladrão daquela época era diferente do ladrão de hoje. Eu queria entender, na sua visão, qual era essa diferença? Para ser pendurado na cruz, né, ele não tinha roubado uma galinha, muito menos um carro, um apartamento. Ele tinha uma ideologia muito forte.
Os ladrões, os contraventores que eram pendurados na cruz eram geralmente políticos. Hoje a gente penduraria esse homem lá que pediu ouro, esse povo assim que estão lá na alta sociedade Brasília, com os pecados políticos, roubando o povo, eles queriam para a cruz. E não aquela mulher que pegou um doce no supermercado para dar para o filho. Então, essa concepção de ladrão da época. Por qualquer coisa se roubava. Antigamente, você tinha que cuidar da sua propriedade, porque a fome e a miséria era tanta que eles entravam e roubavam e continuavam andando. Você vai ver nos episódios que tem os discípulos de Jesus entrar numa plantação para pegar trigo. Então, era comum pegar as coisas do outro que estavam pelo caminho. Então, roubar uma coisinha é bem diferente do que a gente vê hoje. Hoje, se alguém rouba algo dentro do meu portão, eu chamo a polícia e ele vai preso. Ele já fica ladrão, né? Então, não é essa concepção. Então, o roubo desses dois é algo muito maior do que catar uma galinha. A questão de ser ladrão naquela época. Obrigado. Ok, Sebastião. Tudo bem, quem mais? Ah, que bom. Então, vamos rezar e finalizar, né? Vocês não querem conversar? Isabel, está chorando? Não. Você é litigante. Explica para nós. Tudo ficou muito claro, inclusive porque eu refresquei na memória a aula que o senhor mesmo já tinha dado no curso. O senhor destrinchou toda essa parábola que estava esquecida, agora eu resgatei ela tudo lá da memória. Tá vendo que bom? Eu falei da mãe, né? É porque nessa parábola aí, só fala do pai, mas e a mãe desses dois? Como é que fica? Em nenhum minuto, o Lucas falou que era viúvo esse homem. Onde é que está essa mãe, padre? Então, aí a gente pergunta... Será que esse pai não é uma mãe? Será que esse pai não é uma mãe, padre? A atitude dele é de mãe, né? A mãe que protege, a mãe que zela, só que a gente não pode desmerecer o pai. Tem pai zeloso também. Sim, tem sim. Viu, Carmen? Então, na Palestina, no Templo de Jesus, eu coloco essa situação, né, para os meus alunos olhar esse lado da história. A mulher que era tão judiada na sociedade, onde é que está essa mulher? O sofrimento dessa mãe com o desprezo dos filhos. O marido tem que vender as coisas apressadamente, porque ninguém tinha dinheiro fácil. Ô, padre, posso fazer uma colocação? Pode. Posso? Sim, assim, sim. Eu sempre tenho dúvidas com relação ao Evangelho de Lucas. Porque, assim, Lucas, ele é o primeiro que traz Maria, né? Não, nenhum dos outros cita Maria, de fato, como Lucas cita. Ele pega o cântico de Ana, então ele constrói uma família para Jesus. E ele escreve para uma comunidade de ricos, padre. E será que ele não quer endeusar demais Jesus para ele competir com aqueles deuses gregos lá do panteão? E outra coisa que eu fico... Ele traz, para mim, ele traz, nessa parábola do pai e do filho pródigo, é assim, ele traz a misericórdia, porque o comportamento do pai, ele é completamente contrário ao comportamento da época, né? Que os pais eram severos, e o filho mais velho vê esse pai como um patrão severo, tanto que ele não tem um relacionamento sadio com o pai, e nem o filho mais novo. E apesar de tudo, o pai perdoa, o pai quer bem, aí quando o irmão mais velho vira as costas e sai, o pai vai atrás. Então, esse pai é misericordioso. Ele está querendo trazer Jesus, ele está querendo trazer Deus como misericordioso? É a minha pergunta, padre. Porque, assim, eu tenho dúvida, sério, eu fico assim,
tentando entender essa parábola, mas eu não consigo, não. É assim, agora você entendeu. O evangelho inteiro de Lucas é da misericórdia. É um Deus misericordioso, um Deus que vem e escuta o nosso clamor. O Lucas, todo o evangelho, ele fala isso. Um Deus que vem e resgata a história através do agir das pessoas. E ele escreve para os gentios, é gente que... Misericórdia. O que houve? Ele está escrevendo para gentios, gente que deixou de acreditar naqueles deuses pagãos, e estão começando a acreditar em um Deus verdadeiro, um Deus diferente. É para esse povo que Lucas escreve, viu? Ele não escreve só para rico, não. E ele, se ele escrevesse para rico, ele ia falar mais de riqueza. E ele fala só da pobreza, da miséria humana. Se ele pegar o evangelho inteiro do Lucas, está falando só dos miseráveis, daqueles que se sentem esquecidos por Deus. Né? E por que ele tira a mulher de cena, padre? Não, eu não estou dizendo de Maria. Ele coloca Maria. Mas por que ele tira todas as mulheres de cena? Porque as mulheres pouco aparecem no Evangelho de Lucas. Se bem que a gente sabe que tudo isso a mulher era muito desvalorizada, a gente sabe. Sim, padre, fala. O Evangelho de Lucas é o que mais aparece as mulheres. Eu vou trabalhar com vocês a perícope. O Evangelho onde as mulheres estão mais em ação é no Evangelho de Lucas. No Evangelho dos outros, Maria é só citada. Eles falam da mãe de Jesus, né? Agora, no Lucas, Maria age, tá vendo? A contemplação, a pecadora. Eu vou trabalhar com vocês essa perícope. Sabe, na casa do Simão, o Simão é um fariseu que chamou Jesus, mas não posso dar spoiler do que eu vou fazer na aula que vem, né? Mas vamos falar dessa mulher, desse encontro bonito que mas Jesus Maria tem com ela. Madalena, padre? Não, Maria não Madalena não era aquela não pecadora que Lucas coloca como uma pecadora, e Maria Madalena não é. Lucas não colocou nada como pecador, foi o Simão que colocou. É que a gente não está lendo Lucas direito. Em nenhum minuto, então, Lucas... Tá vendo? Em nenhum minuto, o Lucas chama o Evangelho de Lucas, ele me causa muitas dúvidas, padre. Por isso que eu quis fazer porque assim, eu tenho muita dúvida com Lucas. Quando nós formos fazer o estudo dessa parte, você vai entender que essa mulher não tem nem nome, então ela não é a Maria Madalena, que você está chamando de Maria Madalena. Ela não é a pecadora, mas vocês têm que descobrir. Eu não posso contar já, senão perde a graça da aula, né? Mas aí, até a gente chegar lá. Vamos voltar para essa mãe, coitada. Essa mãe está onde? Então, você, quando entra na história, você vai sentir a presença dessa mulher. Puxa vida, e a mãe? É que às vezes a gente faz uma leitura tão rasa do Evangelho e a gente esquece das personagens. Elas estão ali, soltas, e a gente não dá a mínima atenção para eles. Porque a gente fica só ao pé da letra. Quando a gente faz leitura ao pé da letra, a gente cai nesse pecado, a gente não entrar na história. Então, o Lucas nos convida a entrar na história e sentir o pai, tá vendo? Ele coloca os filhos fazendo as ações e o pai, que é o mediador, né? Por isso é o mediador da misericórdia, Carmen, você acertou direitinho. É o pai que é misericordioso. Só que nós temos mania de olhar o filho, o comportamento mais novo, o comportamento mais velho. E esquecemos que o pai se humilha para os dois. Depois o pai, na frente de todo mundo, o que adianta eu esconder? Por exemplo, faz de conta que a Conceição fez alguma coisa errada, né? E eu escondi de vocês. Aí ela foi embora, sumiu. Quando ela volta, vai, Conceição, eu esqueci tudo que você me fez. E abraça. Aí vocês estão ouvindo eu falar isso. Esqueci tudo que você me fez. Aí vai gerar uma dúvida na cabeça de vocês. Ué,
Ela fez alguma coisa? Então, o pai, quando corre e abraça o filho, entrega para a comunidade inteira que o filho saiu de casa. Quando o pai manda lá dar um banho e dar roupa nova, entrega que o filho ficou muito tempo fora de casa. E vocês viram que não tem um tempo? Lembra que eu comecei a falar do Lucas, que é o hoje dele, é um novo tempo, uma nova história, é um recomeço. Não tem tempo. Quantos meses, quantos anos esse menino ficou longe? Não tem, porque não interessa o tempo. E sim a mudança que provocou nele a casa do pai. A mudança que a casa do pai provoca. Porque quando ele estava lá na miséria, na desgraça, mexendo com o porco, ele lembra do quê? Que ele tinha uma casa, que ele tinha um pai. Então, o Lucas quer mexer conosco. A misericórdia é assim, ela enxerga o ser humano lá na sua miséria e o abraça e o traz de volta. E o resgata. Então, o Lucas, viu, Carmen? Ele mostra sempre assim, um Deus que resgata o homem do seu sofrimento, da sua ausência, da sua falta de esperança. É ele que traz esperança. Nós lemos também a perícope de Zacarias com Isabel. O idoso para a sociedade da época até era válido, eles consideravam, eles respeitavam, né? Mas quando a gente faz essa leitura hoje, né, é para a gente olhar mais para os nossos idosos. Eles têm um plano também de salvação, eles têm um plano de salvação, eles têm um plano dentro do projeto de salvação de Deus. E o que a gente faz com ele? Ele está com 50 anos, a gente não dá mais serviço, não dá mais nada, e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. O plano de saúde do idoso não é mais alto do que do jovem. Não é uma injustiça para quem trabalhou. Então, quem é que olha para ele? Até Tá hoje. vendo? Até hoje, não hoje, eu estou falando hoje da história. O plano de saúde de uma pessoa idosa é muito mais cara, porque a gente acha que só porque é idoso vai ficar doente. Então a gente não valoriza. Verdade. O velho não é uma preconceito, doença, né? é o preconceito. Então, quando a gente faz essa leitura da Isabel e do Zacarias, é para fugir do preconceito. Por isso que o Lucas é um amoroso, um pai amoroso, um pai que ama. Só quem ama é capaz de enxergar o outro, né? O que mais? Eu respondi, Carmen, para você? Consegui? Respondeu, padre. Respondeu sim. Então, tá bom. Não, eu sempre vi o Lucas como o que traz a misericórdia, né? Mas, assim, eu tenho dúvidas porque tem hora que eu entro em conflito, padre. Tem hora que eu acho o Lucas um reacionário, sabe? Não, não. Ele não é E aí, reacionário, não. é, Ele eu vem. preciso ler Lucas direito, que nem o senhor falou. Tem que dar uma olhadinha diferenciada no Lucas. O É, Lucas, ele, aliás, não é o Lucas que briga, ele coloca Jesus, né? Que briga com o rico, Jesus que então, vai na casa padre, do ele outro. coloca palavras na boca de Jesus que Jesus não faria. Faria. Imagina se Jesus não ia falar para o outro, desce e vem. É que nós olhamos com Jesus, não faz isso. Mas Jesus, se estivesse hoje, ele iria visitar aquele mendigo que está caído na rua, ele ia tomar as dores daquele mendigo que apanhou daquele personal trainer por causa da mulher. Ele apanhou, né? Mas quem que procurou ele? Está vendo? A gente tem que olhar a história. E é claro que Jesus ia estar do lado dele, que ninguém vai defender. Né? Então, Jesus está do lado do fraco e do indefeso. O Lucas coloca isso. Enio, Brasil, Oi, levantou a posso? mãozinha. Pode. Obrigado, padre. Eu queria colocar uma opinião sobre essa parábola, que, assim, as parábolas, né, Jesus usou, e está lá na Sagrada Escritura, para a gente entender o contexto e o sumo aquele trecho e trazer para a nossa vida, né? Então, rapidamente, essa passagem reflete, na verdade, aí o Pai, né? Eu considero como sendo Deus Pai, que
que tem um coração ilimitado, cheio de misericórdia para conosco, né? Então, embora nós sejamos, em alguns momentos, vamos dizer assim, muito exigentes com Deus, né? Peçamos a nossa herança antecipada, como o senhor colocou, muito bem observado, e também nos coloquemos exigentes demais, né? E abandonemos Ele, Deus, nosso Pai, de onde nós viemos, né? E, obviamente, se é que chegamos a nos arrepender, né, das nossas injustiças para com o Pai e voltemos para Ele, Ele sempre estará de braços abertos a nos receber, né? Então, como a colega colocou aí, e também já ouvi, de que essa parábola esqueceu das mulheres, porque as mulheres... Porque eu acho que não tem nada a ver, na minha opinião, né? Por quê? Porque o contexto aí é outro, está querendo focar em Deus Pai, que é todo misericórdia, e que por conta, e porque assim foi feito, ele sempre vai estar de braços abertos a nos receber, né? Então, eu acho que esse é o ponto focal. E também a questão do filho, o outro, que sentiu ciúme, muitas vezes nós, né, vemos um irmão que é agraciado por uma bênção, e muitas vezes a gente fica, né? Ah, mas por que ele? E eu? Eu também sou filho de Deus. Eu não tive eu não recebi essa bênção. Por que ele? Porque logo fulano recebeu essa bênção que é um crápula, que é isso, que é aquilo. Aí você começa já a julgar o outro, né? Porque o outro recebeu a bênção e você que vai todo domingo na igreja, não sei o quê e tal, tem a sua vida que você identifica que é regrada, você não recebeu. Entendeu? Então, a questão da bênção que nós recebemos, ou que o outro recebeu e você não recebeu, mas tudo tem o seu tempo, você não amadureceu o suficiente para receber a graça, então ele sim, né? Então, eu acho que essa parábola, encerrando aí meu discurso, é 100%, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus na nossa vida. Ele está sempre de braços abertos, independente se a gente foi lá atrás, lá e fez tudo aquilo de horrível, e depois, obviamente, aí um ponto importante, nós reconhecemos que fomos baixos, erramos, e aí eu tenho tudo junto do meu Pai, eu tenho tudo com Deus, e aí sim eu preciso voltar para Deus, porque Ele é a única solução da minha vida. Então, eu acho que é isso daí. Muito obrigado pela fala. Então, Enio, o que o Lucas quer é que você olhe o porquê que o Pai é misericordioso, porque ele passa por cima das regras, dos critérios humanos, porque a base dele é o amor. E quando você falou da esperar, né? E que estou aqui na igreja, então você volta lá para o primeiro texto que eu falei. O Zacarias, que era sacerdote, e a Elizabeth, que era filha de sacerdote, e não tinham filhos, e continuavam trabalhando no templo e não desanimaram. A bênção chega para quem não desanima. Agora vamos ver aqui. Então, rapidinho, eu nunca tinha ouvido essa fala do filho mais velho que nunca esteve realmente do lado do pai, porque a gente acaba olhando a parábola como uma história meio real. E aí eu enxergava esse filho lá trabalhando, que nem um doido lá, o outro só gastando, e aí o cara vem e não tem o novilho para ele, não tem a roupa nova para ele. E aí hoje você falou que de verdade, aí nas entrelinhas, esse filho nunca esteve ao lado desse pai. Eu queria aí que você desse uma clareada. Obrigada. Quando você
falou do filho mais novo, do filho mais velho, você já tomou as dores dele. Porque eu também faria a mesma coisa. Se meu irmão saísse, gastasse tudo, eu não ia ficar feliz se ele voltasse, não. Por quê? Porque o meu pai ia redividir a herança. Aquilo que ficou em casa não era só meu, porque o outro foi embora. Ele voltando, então, tá vendo aí onde que cresce a ira do irmão mais velho? Porque quando o filho volta, o pai o aceita, vai repartir tudo que ele tinha de novo. O pai já tinha repartido entre os dois, e, no entanto, o que sobrou dele vai ser repartido novamente. Então, essa é a nossa raiva do filho mais novo. Por quê? Enquanto ele ficou trabalhando, você disse muito bem, o outro ficou gastando. Tá vendo? Isso é o nosso pensar, é o nosso pensar. Agora, o pensar do pai os dois são meus filhos. Quando a gente tem que olhar a historinha com o olhar e o pensar do pai, pensar com o amor, pensar com o coração. Os dois são meus. Então, porque tem aquela mãe que tem um filho maravilhoso que vai para a igreja, o outro vai para a boca do fumo, para o crack. Ela tem que ter o mesmo carinho para com os dois, que os dois são dela. Ela tem que tentar resgatar aquele que está indo embora e conservar o outro que está indo para a igreja. Mas só falar, quantos filhos você tem? Só tenho um, porque tem vergonha do outro e esconde. Não, a mãe que é mãe, ela fala, eu tenho 2 filhos. Um vem comigo para a igreja, reza direitinho, o outro está doente, está no meio das drogas, está me dando uma dor de cabeça danada, mas eu estou rezando, eu estou lutando, já gastei o que tenho, o que não tenho, para tirá-lo. Essa é a mãe. É que o nosso olhar, Ângela, às vezes é assim, o nosso olhar é do filho que ficou em casa. Aí a gente não quer aceitar esse menino que está voltando, porque vai comer tudo que é nosso. Eu que fiquei ali trabalhando, agora ele vai usufruir. E a gente não quer dar nada de graça para o outro. Entendeu? Agora, o foco do Lucas é como o Enio disse, é olhar as atitudes do pai. Esse pai é supimpa. Esse pai é fantástico, maravilhoso. Agora, Araceli, você está com a mão levantada faz tempo, depois a Ângela Maria. Ah, não, a Ângela Maria já falou. Araceli, porque eu clico ali, ó, para as mãos abaixarem, abaixa de todo mundo, a Araceli não abaixou a dela. Vamos, Chones, Chones, como é que fala, pronuncia o teu nome? O padre, é o Hernandes, porque meu celular não conseguiu abrir o aplicativo, e aí usei de meu filho. Meu filho também chama Teones Hernandes, né? Meu nome é Hernandes e meu filho é Teones Hernandes. Ah, bom, é Teones, tá certo. Fala aí, Teones. Teones é meu filho, eu sou o Hernandes, pai do Teones. Fala, Hernandes. Padre, é assim, até grifei aqui que você fala, que o padre falava assim, nessa sua reflexão, quantos filhos esse pai tinha, né? E é uma pergunta assim muito que me toca muito assim, né? Porque na realidade, se a gente busca lá atrás lá no povo de Israel, sempre tinha mais de um filho, né? Aí eu queria que o padre falasse um pouquinho sobre isso. Quantos filhos, mais ou menos, contextualizasse essa parte. Essa é uma pergunta que foi eu que fiz para agitar você na história. É claro que só 2 é pouco para o judeu tem bastante. Por quê? O filho é a bênção, né? Então, quanto mais filhos, mais abençoada é a família. O Lucas só coloca 2 para traçar o paralelo, né? O Lucas colocou os 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Quantos filhos o homem tinha? Nem ele sabia. Né? Ele sabia que tinha 2. Agora, os 2 não sabiam que tinha um pai. Seria a resposta essa, né? O pai sabia que tinha 2 filhos, porque amava os 2. Agora, os 2 não reconheciam, né? Nem o mais velho, nem o mais novo, do carinho e da alegria de ter um pai. Eles não sabiam o que era ter um pai. Né? Tudo bem? A comida, eu cheguei atrasado, porque eu fui na missa, a faca com a missa, né? Cheguei agora para explicar. Eu conheço essa parábola. Então, essa comida que o rapaz lá, o filho mais novo que foi embora,
Ele não podia comer a comida dos porcos, não é a comida dos romanos? Oi. Essa comida que ele não podia comer, ela era comida dos romanos? Não, isso aí é uma leitura que a gente já está inventando, né? Não era comida mesmo de porco, é que a gente fugiu da história, né? O Lucas não falou nada disso, falou que ele estava no chiqueiro cuidando de porco. Sim. Então a comida era para porco. É que a gente já está colocando os romanos como impuros, como porcos, entendeu? Aí a gente já entrou com o nosso preconceito. O Lucas não colocou isso. O Lucas colocou. O que o Lucas quer dizer? É que tratar de porco, o judeu jamais trataria. Por exemplo, você vai levar para sua casa algo que não existe, algo que você tem medo, algo que você não gosta? Não. Então, o menino está cuidando de algo que não tem nada a ver com ele, que é o porco. Certo. O porco não tem nada a ver com o judeu. O porco é abominado. Então, o Lucas coloca que o filho não estava fazendo nada, estava na pior situação, porque estava cuidando daquilo que ninguém cuida. Tá. Entendi. Entendeu? Aí, é isso que ele está colocando, para falar da miséria. O miserável é aquele que não tem mais o que fazer. Na vida dele, ele já não tinha mais o que fazer, João Carlos. Então, ele coloca assim, o porco é o impuro para o judeu. O porco significa toda a impureza, todo aquilo que não serve, aquilo que atrapalha. E o filho estava cuidando daquilo que atrapalha. Só que ninguém cuida daquilo que atrapalha, né? Para dizer que o filho não estava fazendo nada, estava totalmente abandonado da sociedade, no fundo do poço. Alcançou o fundo do poço? Sim. Agora ele colocou o menino mais abaixo do fundo. Porque cuidar do porco é abaixar mais ainda. Quer dizer, na situação de miséria religiosa, né? Porque esse do puro e impuro era religioso, né? Então ele colocou assim, diante da religião, o filho está todo impuro. Diante da sociedade, também, né? E não é romano, não. Ele coloca um bicho mesmo, só para a gente ter a noção do que era certo. O que era certo? A desgraça que o filho tinha caído. Porque os romanos... Ok, obrigado. Deu para entender. João Carlos, de nada. Alguém mais? Porque nós vamos jantar, então, desse jeito, 9h30. Peraí. Ô, padre. Vocês sabem o que tem aí na tua casa, eu vou comer aí. O que o senhor quiser, a gente traz, manda fazer. Quando chegar aí, dá para fazer. A gente faz, sem problema. A casa da Adriana é mais perto. A Adriana eu levo junto, não, ela vem com o senhor. E os outros também. Escuta, padre, eu queria desafiar o senhor um pouquinho. Como que a gente fala para as crianças? Esse pai bondoso, a gente faz a correlação com Deus, que é nosso pai, que nos perdoa, quando vai falar da confissão. E o filho pródigo é aquele que saiu de casa, é aquele que se afasta de Deus pelo pecado. Como é que a gente pode explicar de uma forma mais pedagógica para as crianças esse pai misericordioso, assim, diante do sacramento da confissão? Você fala para eles assim, diante dos nossos erros, primeiro você vai montar o seu encontro, né, celebrativo sobre o perdão, né? E pode trazer esse texto também, mas você vai aguçar a ideia das crianças, porque o que é o errado para eles? O que eles sabem e acham e sentem que é o erro? Nada de entregar lista de pecado, como faz alguns catequistas, entregam o pecado e o bichinho não sabe nem o que é, e vai contar para nós, padres, porque a tia deu uma lista enorme. Olha, a tia mandou a gente estudar esses pecados. Não. Você vai descobrir deles, né? Depois de tanto falar que o pecado é aquilo que machuca ele mesmo, machuca Deus, machuca o outro, e aí você vai pedir para ele elencar, ele falar para você o que ele acha, o que ele entende por pecado, né? Aí depois que ele já fez uma listagem muito grande, você faz uma celebraçãozinha, queima aqueles papéis, né? E ilumina essa leitura
com a palavra de Deus, ilumina o encontro com a palavra de Deus, que é esse encontro de Deus que abraça o pecador. Aí você mostra, sair de casa provoca tristeza, uma ruptura, o ir embora sem falar para onde vai, ficar longe sem dar notícia, isso judia do pai, judia das pessoas. Por quê? Traz preocupação, né? Para a criança, está falando para a criança, o seu público é infantil, traz preocupação. Então, não faça nunca isso, sair de casa e deixar a mamãe e papai preocupados, sempre frisa isso. Né? Então, esse filho fez tudo isso, judiou do pai, machucou o pai, o coração do pai ficou com saudade. E provocar saudade no outro por querer não é legal. E quando o filho volta para matar a saudade do pai, porque ele ficou sozinho, abandonado, ficou com medo, ficou triste, quis voltar, o pai o abraça. O pai não exclui. Deus não exclui, Deus abraça, Deus beija, Deus traz a novidade, a roupa nova. Não precisa falar para eles o anel, significa família, a roupa nova. Porque muito detalhezinho, você perde seu encontro. Então, frisa só no amor que abraça, o amor que acolhe. Então, no filho que foi embora e no pai que abraçou. Nem frisa muito o segundo filho. Senão a gente vai gerar na cabecinha deles aquela confusão deles torcerem para o mais novo e achar que o mais novo, o mais velho está certo, porque ficou com o pai, então tinha que comer um boi, porque às vezes passa isso dentro da nossa alma também, torcer para o filho mais velho. Né? Porque, então só frisa o amor, porque o Lucas queria falar do amor do pai para a linguagem da criança. Aí, depois que celebra isso, né, aí você pega as palavras alegria, dentro do coraçãozinho, né, e entrega para cada um deles, levar diante da cruz. Tirar o pano roxo e colocar um coraçãozinho com alegria, não vai tirar a cruz, tá vendo? Não tirou o sofrimento, não tirou a cruz, o resgate, a escada que me faz subir para o céu, que é a cruz. Mas tirou aquilo que mancha a cruz, o roxo. Agora eu vou colocar um coração, alegria, a paz, o perdão, o abraço, o beijo. E eles vão grudando lá. Aí você canta, confiei no teu amor, só o refrãozinho. Lembra que criança não dá conta de cantar a música inteira? Então fica só com o refrão. Claro. Pois aqui é teu lugar, eu voltei. E no Pai te dou este pranto em minhas mãos. Entendeu? Volta assim, canta essa musiquinha. Ou canta aquele... Eu tive muito... Filho Pródigo, do Padre Zezinho, também tem uma música chamada Filho Pródigo. Essa música é linda demais. É, né, Isabel? Entendeu? É então linda. Faz assim. Aí, depois da celebração... Fala que o filho tomou banho, pegou anel, tomou uma roupa. Você pode pedir a eles que lavem as mãos, no sinal um sentido assim de estar purificados. Ou você passa um óleo perfumado, né? Porque depois do banho vem o perfume, que eles não podem ver Deus, mas podem sentir Deus. O amor é sentido pelo filho. O amor do pai, né? Foi sentido, mas não teve uma expressão muito grande. O pai correu, abraçou e pronto. Então, pega um perfume perfumado, um óleo perfumadinho e passa no algodão. Né? Agora, em tempos de pandemia, nem dá para fazer muito isso. Mas, para ele sentir o cheirinho, como é que Deus, né? O amor de Deus é assim, é sentido. É sentido. E se você não prestar atenção nesse amor, ele passa e você não vê. E você não sente. Passa um óleozinho na mão de todos eles, né? Ou dá um vidrinho com a água, escreve a graça do Pai te purifique. Entrega naqueles vidrinhos que você compra lá atrás da Catedral da Sé, tem um monte de vidrinho, tem uma casa lá dos essêncios e tem a casa dos vidrinhos, que é tudo baratinho. E aí distribui para eles. Amarra uma fitinha roxa no vidrinho com água e uma frasezinha. E aí convida todos, depois, né,
meditar a palavra de Deus nos chama à oração. Aí puxa o Pai Nosso, faz uma breve colocação, né? O Pai Nosso é a oração dos filhos que voltam para a casa do Pai. Por isso que é a oração da família. Lembra que você está ligado com o Evangelho? O Evangelho é o filho que foi embora. O filho que volta ganha um abraço. O filho que volta reza. Aí reza todo mundo junto. Depois não teve a festa? Pega um bolinho lá que você comprou na padaria, corta e divide com suco, faz a festa e põe recadinho para... Ó, não esquece, sábado é o dia da nossa confissão. Mas não manda a lista de pecado, não. Depois que todo mundo confessar, nós vamos fazer uma festa. Então, trazer um lanche, um prato para partilhar o lanche. E vem para a confissão, com a música, canto, eles vão confessando. Depois que terminar tudo, faz uma grande ciranda, reza com eles, canta e come. Porque sempre depois de um coração contrito e arrependido, há uma festa. Festa do abraço. Festa do perdão, a festa da ternura. Ó, mais gente falando, viu? Muito obrigada, padre. De nada. Tive uma boa ideia para fazer o meu encontro aqui. Tá bom. Obrigada. Padre, eu queria agradecer por essa visão que o senhor passou aí dessa parábola, porque realmente no meu coração eu tinha esse lado assim de torcer para o irmão mais, né, mais velho e aquela coisa, né, com aquele coisa com o irmão mais novo que pediu a herança e foi embora e largou. Mas eu nunca tinha visto pelo lado do pai, sabe? Eu nunca tinha visto dessa forma. E essa forma me tocou muito. Muito obrigado de ter visto dessa forma. De nada. Que bom que eu te ajudei, Joyce. Obrigado, viu? Obrigada. Já pode fazer um retiro de quaresma agora, finalzinho. Pavanelli, tem alguma recomendação? Não, eu só gostaria de falar sobre a doação, né? Quem quiser fazer, tem lá no grupo bonitinho, a conta, tudo. Aquela conta é minha, né? Minha conta, né? Mas a gente vai arrecadar todo o dinheiro, depois que terminar, na semana seguinte, a gente vai passar para a pastoral carcerária, né? Só que ele é aqui da região Lapa, mas eles, como eles falaram semana passada, eles trabalham no Ipiranga e na Lapa, né? Isso. Alguém mais? Então tá bom. Vamos como Simeão, né? Não esquece, oração sempre para ir dormir, para ir descansar. Pega do Simeão, é tão gostoso, um idoso que não tem medo de louvar a Deus na velhice. Então ele pega, ele canta, olha, deixai agora o vosso servo ir em paz, ó Senhor, que os meus olhos viram a vossa salvação. Deixa eu achar primeiro aqui, é que eu sei de cor, porque a gente reza todos os dias, né? Então, a minha Bíblia é tão grandona, tá? Se alguém achar, pode fazer a leitura do Simeão, não tem problema. Vamos lá? Colou aqui minhas páginas, gente. Cadê a minha página? É no capítulo 2, tá? Do Lucas. Capítulo 2? Isso. Capítulo 2, do 29 ao 32. Eu acabei de achar aqui na minha. Mas é bom que vocês achem e partilhem conosco. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem achou, pode ler. Então vamos lá. Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora. Amém. Um grande abraço. Até sexta-feira que vem. Obrigada.